Nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Eu apresento aos irmãos a minha saudação. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que as bênçãos do nosso Deus, da Santa Vó Rosa, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima também, do nosso santo e estimado primaz, possa estar na vida de cada um dos irmãos. E que também, irmãos, a paz do nosso Senhor, ela possa estar presente aqui agora, neste momento, com cada um dos irmãos. Mas também que os irmãos possam, ao término do nosso trabalho, e durante os dias que se seguem, possam serem transmissores desta paz a outras pessoas, no seu lar, no seu local de trabalho, mesmo na condução viajando, para que eles possam perceber a diferença que há em uma criatura, um apostólico ou um servo de Deus, que esse é o desejo tanto do Pai Celestial, como também da Santa Vó Rosa, da Mãe Maria Santíssima, do nosso santo e estimado primaz, e do nosso amado Jesus. Irmãos, hoje é uma reunião de oração, onde nós foquemos o nosso desejo do nosso Espírito também ao Espírito Santo do Pai, para que todos nós possamos aproveitar esta oportunidade, para que possamos enriquecer um pouco mais nestas virtudes tão preciosas que Ele tem a nos oferecer. Que cada um dos irmãos que adentraram aquela porta, possa assim sair recompensados ao término do nosso trabalho. Os nossos irmãos online, nos seus lares, aqueles que estão também logados assistindo como visitantes, em outras localidades, em outros países, que possamos ter esse aproveitamento. Se porventura alguns visitantes estejam presentes, sejam bem-vindos desde o início, e que juntos nós possamos desfrutar daquilo que o nosso Deus tem para nos oferecer nesta oportunidade. Todos em pé, nós vamos cantar o hino de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem quem roubar, e que marcha confiante, por ser integrante no poder celestial. Com nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai, Senhor, reunidos nos encontramos em Tua casa, e neste momento, o desejo da nossa alma, do nosso espírito, de expressar o nosso agradecimento, a nossa gratidão, por mais um dia que nos deste, por mais uma oportunidade que nos concede, de podermos aqui nos reunirmos como os Teus filhos, com este desejo sincero, de expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, através da prece que te fazemos neste momento, mas também através dos hinos que iremos entoar, o trabalho que o coral irá apresentar, mas também ao mesmo tempo, saber que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, o nosso santo e estimado primaz, unidos
com o teu divino Espírito, neste momento, contempla o ato desta reunião. Tão importante para nós, que é o momento em que nós podemos chegarmos à tua presença. E cada um aqui presente desses teus filhos, com este desejo sincero em seus corações, o Senhor, através do teu divino Espírito, possa assim alimentar a fé, a esperança, o ânimo, a coragem, a certeza, para que possam continuar lutando nesta terra e sendo teus legítimos representantes. Santa Avó, sei que alguns dos teus filhos ainda se encaminham para esta casa, para junto conosco participar deste trabalho. Outros, não podendo aqui estar, estarão nos seus lares. E se porventura alguns dos teus filhos, acamados, recolhidos no leito de hospital, devido até mesmo à situação que nós enfrentamos neste momento, peço que desde agora, como a senhora tem assistido e acompanhado junto com o nosso santo e estimado primaz, estas pessoas leve a eles paz, conforto e consolo, ânimo e coragem, para que eles possam superar esta dificuldade momentânea. Também, alguns que muitas vezes abatidos no espírito, fracos da fé, vão se ausentando das nossas reuniões, mas que a senhora tem tanto amor, tanta vontade de salvar, porque é o teu ministério como consolador, que junto com Jesus, com o santo primaz e a mãe Maria Santíssima, olha por esses teus filhos, muitas vezes jovens, distanciando deste caminho tão nobre e tão santo. Se eles neste momento se lembrar que deveriam aqui estar para cumprir o seu ministério, seja ele um corista, um obreiro, ou até mesmo um membro, havendo arrependimento ou a lembrança viva, envia um anjo neste momento para levar a eles o despertar, o chamar da fé, querida avó. Assim, entregamos em tuas mãos, nas mãos do santo irmão Aldo, mas especialmente do nosso Deus, do seu divino Espírito, para que a nossa reunião seja rica, acrescida de virtudes, de poder, de unção e de graça. A nossa gratidão sincera. Amém. sinceros e mansos, que a santa voz exerce todo o seu poder imenso, forma filhos de Deus, dá-nos todo o amparo, ensino e doutrina, orientação e preparo, assim como em sua vida, o leal e bom jardineiro.
poder de maravilhas são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhosas salvação na presente geração, e nós temos a honra de ver o morrer na consolação. Seus sinais e prodígios, seu poder de maravilhas são para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhosas salvação na presente geração, e nós temos a honra de ver o morrer na Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a Vó Rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Pois a verdade está aqui, a verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade,
Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca vistos nesta igreja estão se realizando. Nesta igreja nada falta, nem virtude, nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder e santidade, e é por isso que nós cantamos assim. A verdade está aqui. A verdade está aqui. Se procuras a verdade, se queres felicidade, venha logo que a verdade está aqui. Venha logo que a verdade está aqui. Meus irmãos, com esse trabalho do coral, este hino apresentado, ele é um convite para aqueles os quais não têm conhecimento da nossa palavra, da nossa doutrina, dos nossos ensinos, para que eles venham conhecer esta verdade da qual nós fazemos parte. Que um dia, alguns dos irmãos foram convidados para conhecer, outros já vêm de um berço de famílias apostólicas. E nós continuamos a proclamar esta verdade à humanidade. Mas, irmãos, eu irei passar para o momento da contribuição. Este é um momento em que todos que se fazem aqui presentes, nesta oportunidade, participando do ato desta reunião, como aqueles que estão nos seus lares, que são nossos irmãos apostólicos, que estão online, já têm um pleno domínio e conhecimento. Então eu vou fazer a leitura direta do tema, onde diz: os apelos de ofertas são para manter a obra desta igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever, como direção da igreja, cuidar de tudo que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra, cujo prestígio da igreja é muito grande neste país. Portanto, fazemos estes constantes apelos de ofertas para relembrar cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para que possamos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Também não podemos nos esquecer da expansão dos trabalhos para atender os pedidos de aberturas de novas congregações e novos programas radiofônicos à hora milagrosa, além de construções e reformas necessárias e urgentes para a adequação de nossos templos, inclusive
concluir as reformas e ampliações da sede. Estimados irmãos e irmãs, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois é a Igreja do Consolador que representa este reino na terra. Daí, aconselharmos que façam seu esforço e que cada um contribuam conforme tiver propósito no seu coração, ou proposto no seu coração. Pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ama aquele que contribui com amor e alegria. Estamos precisando de um esforço extra de todos os irmãos, pois o tempo passa muito rápido e nós precisamos realizar a missão desta igreja. Confiamos no vosso amor e compreensão e que unidos haveremos de cumprir a missão que nossa amada Igreja Apostólica recebeu de Deus e de Jesus em nossos dias. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham vida, paz e saúde, com muita prosperidade em seu trabalho e em suas realizações. Irmãos, como eu citei, é um assunto conhecimento de todos que se fazem presente nesta oportunidade, a não ser aqueles que estejam nos visitando pela primeira vez, que ainda não tenham conhecimento de como é realizado o trabalho da Igreja Apostólica. E eu creio que, depois de uma leitura destes esclarecimentos, se dispensa comentários. Porque eu acredito que cada um dos irmãos aqui presente, ao se dirigir para este ambiente nesta oportunidade, já vieram preparados para participar de todos os atos que vai acontecer durante a nossa reunião. O seu louvor, a sua participação com a sua presença, a sua comunhão com Deus e com seu Espírito, mas também já vieram preparados para apresentar a sua contribuição. Mas, irmãos, eu irei fazer aqui um parênteses para um breve comentário a toda a igreja aqui presente, muito embora nós estejamos num número muito grande de pessoas adultas, até mesmo pelas restrições, distanciamento, dado o momento da situação em que atravessa não só o nosso país, esta cidade, mas todo as nações da terra. Mas eu vou falar para o povo apostólico. Irmãos, nós precisamos preparar o apostólico do futuro. E qual é o apostólico do futuro? Como dizia o nosso santo e estimado irmão Aldo, os irmãos lembram? Quando ele colocava no boletim, ele dizia, o jovem e as crianças é o futuro da igreja. Lembram? Creio que todos aqui vão lembrar destas colocações nos nossos boletins, em suas mensagens dirigidas a toda a igreja. Mas em relação a contribuir, na condição de pais, nós temos preparado os nossos filhos para ser o apostólico do futuro? É uma pergunta que eu deixo com a igreja. Quando alguns dos irmãos aqui presentes nesta oportunidade tiveram o desejo de olhar para o seu filhinho de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, e preencher um envelope de oferta especial no nome do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, ou daquela criança que o senhor cuida, que é responsável. Se eu perguntar aos irmãos quantos fizeram isto durante esse tempo que está na igreja, quantos dos senhores iriam levantar e falar assim, levante a mão? Eu creio, não sei, talvez todos, talvez ou quase todos, ou talvez bem poucos, não é verdade? E esta criança está desenvolvendo, irmãos. Ele vai chegar aos 12, aos 13,
aos 18 anos, quando ele vai ter o seu primeiro emprego, vai ter o seu primeiro salário, o seu primeiro soldo. E será que ele aprendeu a fazer uma oferta especial para a igreja? Será que o seu pai, a sua mãe, o responsável, ensinou ele a este respeito? Será, irmãos? Nós não falhamos neste ponto de vista? Se nós queremos uma igreja daqui mais alguns anos, onde nós tenhamos uma juventude comprometida com o nosso trabalho, com o sustento de nossa obra, precisamos começar a ensinar eles agora, neste momento. Contribuir com uma oferta especial. Dá a ele a oportunidade de, quando passar a sacola, fazer a sua oferta alçada com um valor maior, não com um valor menor. Porque somos responsáveis pelos nossos filhos, não é assim, irmãos? Então, irmãos, eu dirijo esta frase, esta palavra aos irmãos, que é para que nós possamos evoluir como igreja. E preparar as nossas crianças para amanhã, quando eles forem jovens, ele olhar para a igreja e dizer: eu tenho o prazer de ajudar a igreja. Irmãos, se ainda não fizeram, passe a fazer. E daqui a alguns anos, nós vamos ter uma juventude mais comprometida com o trabalho da igreja, com a sua oferta, depois com o seu dízimo, e assim servindo melhor a igreja. Para que não fique pesado sobre os ombros aqueles irmãozinhos que há anos estão fazendo isto, há 60 anos, há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, eu vou descendo na escala, né? Há 10 anos que chegaram à igreja, que são dizimistas fiéis, que fazem a sua oferta especial em cada final de mês, ou começo de mês, quando ele tem a oportunidade. Juventude apostólica, vamos nos unir, vamos nos dar as mãos, para que a nossa igreja possa crescer, para que vocês, quando cantarem este hino, a verdade está aqui, e este convite chegue dentro de um lar, através de uma transmissão online como esta, possa arrebanhar almas para o nosso Deus, possa levar aquelas pessoas o consolo da Santa Vó Rosa, as bênçãos do nosso primaz, o amparo de Maria Santíssima, da nossa Mãe Maria Santíssima, regrada com a unção e a virtude do Espírito do nosso Deus. Pensem nisso, irmãos. Procure colocar em prática, olhar pelo trabalho da igreja com este desempenho, com este desejo. Prepare os seus filhos desde pequenino. Você, pai, que tem um filhinho, você, mãe, que está cuidando de um filho, a senhora avó, e assim por conseguinte. E amanhã, tenho certeza que teremos uma juventude mais comprometida com o trabalho de nossa igreja. Com suas cabeças curvadas, eu irei, pois, fazer uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, neste momento, os teus filhos aqui presentes nesta oportunidade, irão estender as suas mãos e apresentar os seus donativos, as suas contribuições, aquilo que eles já prepararam para esta oportunidade. Assim, eles irão contribuir para a expansão e a manutenção da obra apostólica. Apresento a Senhora Santa Avó e as declaro consagrada, mas ao mesmo tempo, peço por lar desses seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu viver, aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que têm os seus negócios, suas empresas, para que eles possam crescer e possam também, sempre junto com este desenvolvimento material, também estar sempre prontos para ajudar a obra da Igreja Apostólica, para esta obra tão importante. Assim estão consagradas as ofertas de hoje. Amém. Da congregação de Campo Grande, Mato Grosso,
nosso irmão Lourenço Coelho. Assim escreveu em sua carta de 20/12/18: eu estava sofrendo com uma dor muito forte no braço direito há mais de um ano, e nos exames constatou um mieloma, câncer de um tipo de células de medula óssea, e tinha que operar com urgência. Porém, eu não tinha plano de saúde e estava desempregado, mas confiei no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e pedi suas santas bênçãos. Consegui emprego em uma empresa que possuía plano de saúde. Faz 5 meses que fiz a cirurgia na coluna cervical, pois o mieloma estava dentro da medula óssea. Foram colocados 8 parafusos e hoje estou curado. Agradeço a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por me concederem esta bênção em minha vida. Confiei nestes santos e hoje estou curado e muito feliz. Resido na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assinado Lourenço Coelho. Agora, irmãos, na sequência nós iremos ouvir o hino em voz solo, Igreja dos Céus. Esta igreja apostólica é como o astro na terra, a brilhar, fulgurar como as estrelas nos céus. Esta igreja apostólica está ainda na terra, mas não é do mundo, é um pedaço dos céus. O mundo já está vendo a prova de toda a verdade e não pode contestar, pois só que existe santidade, ninguém pode negar. Deus conosco está, através da bênção gloriosa da Santa Bendita Vó Rosa. Despertem, homens em trevas, ouçam o clamor de alerta. Só o Consolador pode vos salvar e da condenação vos resgatar. Não percam a oportunidade de conhecer a verdade, a qual vos libertará, e o Consolador vos alimentará e para o céu eternamente os conduzirá, e para sempre tereis a santa vida no reino de glória infinita.
exemplo nossa vida, faz da vida pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração. Irmãos, prosseguindo com o nosso trabalho, nós temos ainda uma mensagem muito importante para ser transmitida a cada um dos irmãos aqui presente nesta oportunidade. Ao mesmo tempo, a todos aqueles que estão no seu lar, neste momento online, assistindo esta reunião. Nossos irmãos apostólicos, pessoas com idade avançada, outros também que gostariam de aqui estar, mas privado também pela distância, pela situação momentânea. E aquelas pessoas que estão sintonizados como visitantes. O nosso muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Mas, neste momento, eu convido a todos aqui presentes, inclusive os que estão online, para que prestem atenção, estejam com seu espírito neste momento, em perfeita comunhão com o nosso Deus, em perfeita comunhão com o seu Divino Espírito, em perfeita comunhão com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Mãe Maria Santíssima e com o nosso Santo Primaz, para que possam serem alimentados pelas virtudes do Espírito do nosso Deus. A nossa reunião desta oportunidade tem esta característica, é uma reunião de oração, com o objetivo de que todos nós possamos receber um pouco mais daquilo que o nosso Deus tem a nos oferecer. Irei fazer a leitura. Características do Espírito Santo. Explicando quem é verdadeiramente o Espírito Santo e sua maneira de se manifestar nos céus e na terra, no meio do seu povo,
veremos a seguir algumas das suas principais características, pois estas características devem estar também na vida do Filho de Deus, que desejar possuir as suas virtudes. O poder de consolar. No passado, o Espírito Santo do Pai usou diversos profetas, os quais, cuidando do povo de Deus, curaram a muitos e os consolavam com seus milagres e ensinos. Entre eles, especialmente os profetas Santo Moisés, Santo Elias e Santo Eliseu. Quanto aos ensinamentos a respeito da vontade e dos planos divinos, usou especialmente os profetas Isaías, Jeremias e Daniel. Todavia, Jesus foi o primeiro santo a operar na terra todo o poder consolador do Espírito Santo do Pai. Vemos isto nos milagres que operou. Quando deu alívio aos que sofriam, deu liberdade aos cativos dos maus espíritos e consolou a muitos com seus ensinos e conselhos. Subindo ao Pai, depois de sua ressurreição, era seu plano formar logo outro Consolador, para ficar em seu nome, consumando sua obra. Daí ter feito também milagres notórios através dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e outros dos seus servos. Entretanto, nenhum deles pôde chegar a ser o outro Consolador. E os fatos que eram por eles esperados para aqueles dias não se deram, como o arrebatamento da igreja e a consumação do juízo divino. Jesus continuou a exercer o seu poder de consolar ou de consolador, em nome do Espírito Santo, mas cada vez com menos alcance, por causa do pecado que voltou a dominar, inclusive, os que diziam crer nele. Com o passar dos séculos, devido ao domínio do pecado, foi se tornando também cada vez mais rara a manifestação do real poder consolador do Espírito Santo do Pai na terra. Uma vez que não existe nenhuma ligação entre o Espírito do Pai e o pecado. Entretanto, como havia prometido o outro Consolador e profetizado a consumação do juízo de seu Pai, continuou lutando no sentido de poder cumprir a promessa feita. E como é ele o grande vencedor, chegou o tempo de poder fazer o que tanto desejava e precisava. Restaurou sua verdadeira igreja, que é esta igreja apostólica, e formou o Consolador na pessoa da Santa Rosa. O que prova esta verdade é não somente a própria palavra da promessa de Jesus, mas a obra extraordinária por ela realizada nestes tempos depois que foi arrebatada ao Pai em espírito, curando a muitos, transformando muitas vidas e dando paz a muitos lares, libertando a muitos oprimidos, formando um povo santificado e obedecendo a uma só doutrina e disciplina, exercendo um poder absoluto sobre a vida do que crê, sobre a natureza e sobre o poder do mal, realizando, enfim,
todo o poder do Espírito Santo do Pai, através de sua igreja, e mais especialmente, através do seu sucessor, o nosso santo e querido irmão Aldo. Provas que a Santa Avó Rosa é realmente o Espírito Consolador prometido, e que realiza as funções de Consolador pertencentes ao Espírito Santo, as quais se realizam na terra em favor do povo, por um Espírito inteiramente santo, fiel e acolhido para tal, como se deu com Jesus. Este consolo que o Santo Espírito concede aos filhos de Deus na terra é um dos milagres que explicam a maneira pela qual a igreja pode alcançar perfeição. Assim diz o apóstolo São Lucas em seus ensinos, a respeito da igreja apostólica do passado. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, dando no temor do Senhor, ou andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Diz o ensino citado que a igreja apostólica primitiva tinha paz internamente, era edificada, isto é, estava doutrinariamente bem firmada em Cristo, e ainda se multiplicava, crescendo também em número. E por quê? Por quê? Uma pergunta, né? Porque temiam o Senhor, viviam santamente, evitando o pecado, merecendo o consolo do Espírito Santo, que, representado pelos santos e anjos dos céus, com ela cooperava maravilhosamente, dando-lhes vitórias. É, pois, esta característica do Espírito Santo um importante fator que muito contribui para o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo na terra. Por isso, esta Igreja Apostólica, que é dirigida pelo Consolador e pelo pastor por excelência, tem tudo à sua disposição para se aperfeiçoar. E todos os fiéis apostólicos devem se esforçar para conseguir cada vez mais este aprimoramento. O consolo do Espírito Santo é dado na terra àqueles que são templos para a morada de Deus em espírito, por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, os quais exercem hoje, junto ao povo de Deus, todas as virtudes e dons do Espírito Santo de Deus. Por isso que envia anjos e santos para guardar os que creem nesta doutrina e obedecem nossa disciplina. Pois assim está ensinado na palavra da mesma. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E ainda afirma São Paulo que são eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados por Deus em favor dos que hão de herdar a salvação. Ainda é bem claro do Evangelho do Reino dos Céus que o Santo Espírito, para exercer o seu poder de consolar aos que creem e merecem o que ele faz hoje, especialmente através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, usam também os nossos pastores para levarem uma palavra inspirada e de fé
aos corações de todos os nossos irmãos. Unidos, fazemos as obras do Pai para ensinar doutrina, para corrigir com disciplina e justiça, a fim de que o povo apostólico goze do consolo do Espírito Santo e seja santificados. Todavia, o poder do Espírito Santo do Pai é exercido pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Por isso ensinamos que são eles que curam e operam maravilhas no meio do seu povo, nesta Santa Igreja Apostólica. Uma outra característica do Espírito Santo é a verdade, aonde diz: no Espírito Santo do Pai está o mais perfeito conhecimento de todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por isso que nele está a verdade em sua absoluta perfeição. Daí haver Jesus afirmado: eu sou a verdade. Porque o Espírito Santo estava e está com ele, de maneira completa e absoluta, para que realizasse as obras do Pai. Por esse mesmo motivo, foi que ele, Jesus, ao prometer o outro Consolador, o qualificou como sendo o Espírito da verdade, vindo da parte do Pai, pois uma vez que nele e com ele estaria toda a vida do Espírito Santo, seria a semelhança dele em toda a verdade. Entretanto, bem sabia o Divino Mestre que o tentador que desde o princípio da criação do mundo vem enganando a humanidade, simulando a verdade e procurando ocultar sua fraude e suas mentiras, naturalmente iria continuar lançando mão deste ardil, ainda com uma astúcia muito maior, a fim de iludir todo aquele que se deixasse enganar por falta de fé e conhecimento da verdade. Daí a ver Jesus esclarecido, e os santos apóstolos também o fizeram em seus escritos, dizendo que a obra verdadeira do Espírito Santo do Pai seria livre de toda e qualquer mentira, que sua virtude estaria com sua igreja para revelar e ensinar a verdade, assim como estava sobre ele Jesus. Nesta mesma função gloriosa, o espírito das trevas, entretanto, é o oposto disto. Todos os seus atos são baseados no engano, mentira, ilusão e falsidade. Ao contrário disto, a virtude do Espírito Santo é verdadeira, pois trouxe ao mundo a verdade por intermédio dos ensinamentos de Cristo e dos seus santos apóstolos, cujos ensinamentos, quando bem inspirados pelo dom do Espírito Santo, são a base da verdadeira doutrina. É o Espírito Santo, através da Santa Rosa, como Consolador, e do Santo Irmão Aldo como sucessor do Consolador, e Supremo Pastor, ou ensinador da verdade. Quanto à doutrina, quanto à vida terrena do homem em sua conduta, quanto à existência do espírito do homem na eternidade com Deus, e ainda em relação aos interesses do reino de Deus na terra, guiando sua verdadeira igreja em toda a verdade. Acontece que os homens, de um modo geral, se afastaram de Jesus e de seus legítimos ensinos, voltando à prática do pecado, tendo perdido o direito de participar da unção do Espírito Santo, que esclarece a verdade.
em nossos dias. Entretanto, Jesus pode restaurar sua verdadeira igreja e formar nela o outro Consolador. Pode fazê-lo exatamente porque uma das preciosas virtudes da Santa Rosa, desde menina, foi ser verdadeira e amar a verdade. Assim, pode Jesus enviar o Espírito da verdade, o Consolador, para tornar a revelar aos homens a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, existente somente no Espírito Santo do Pai. Foi por isso que Jesus prometeu que haveria um só rebanho e um só pastor. E o nosso santo irmão Aldo, com suas qualidades e virtudes, formado pelo Consolador, pôde continuar a exercer o ministério de primaz e pastor por excelência desta igreja e revelar toda a verdade do Consolador, de Jesus, nosso Senhor, e do Espírito Santo do Pai, e teve o mérito de cumprir sua missão nesta terra, e ir para o reino dos céus ao lado do Consolador. Acontece que, nos dias presentes, a única igreja que possui a virtude da verdade é esta igreja apostólica, porque é dirigida pelo Consolador, que é o Espírito da verdade, e pelo pastor que Jesus prometeu com todo o conhecimento do Espírito Santo do Pai. Afirmamos, portanto, que uma das condições indispensáveis para que esta igreja se conserve sempre pura, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, conforme ensina São Paulo, é que a igreja seja, na pessoa de seus congregados, em especial dos membros do seu ministério, sempre dirigida pelo Consolador e pelo pastor deste rebanho, enviados por Jesus e pelo Pai, a fim de que continuemos sempre guiados em toda a verdade, até a glória celestial. Então, irmãos, como puderam acabar de ouvir a narrativa desta leitura, é um assunto bastante pertinente para que todos nós possamos meditar um pouco mais. No nosso compromisso assumido no trabalho da igreja, na nossa caminhada de fé, durante o transcorrer das nossas jornadas, hoje aqui reunidos se encontram pessoas que viram esta igreja nascer, que estiveram lado a lado com a Santa Rosa, que estiveram lado a lado com o bispo Eurico Matos Coutinho, lado a lado com a missionária Odete Corrêa Coutinho, pessoas que estiveram ao lado do santo estimado primaz por 44 anos, e então aprenderam durante muito tempo doutrina e disciplina, ensinos que foram fundamental para o seu crescimento espiritual. Mas nem todos souberam conservar, porque muitos se ausentaram do nosso meio, porque não continuaram alimentando o seu espírito com a unção e a virtude mais preciosa que pode emanar do trono do nosso Deus. Ali do lado, o Pai como Senhor e Criador, o Filho como aquele que pagou um preço muito alto para resgatar cada criatura do mundo e do pecado, mas também aquela fonte de virtude suprema, da onde emana todas as qualidades para alimentar o espírito, a fé, o amor, a compreensão, a paciência, a humildade,
os dons naturais a cada um para exercer as suas funções, seja no ministério de evangelizar, como pastores e pregadores, seja nas suas funções como membros que participam dos trabalhos da igreja, seja também como membros do ministério do cântico e do louvor, coristas, músicos, regentes, que tanto precisam e necessitam estarem ligados com esta virtude para poder evoluir e crescer. Naturalmente, irmãos, os dons que o nosso Deus, através do seu Espírito, tem para distribuir a cada criatura, são ilimitados. Mas na condição de pessoas humanas, é nós que limitamos por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas maneiras de agir, ou muitas vezes pela nossa timidez. Outros por quererem buscar, e Deus não dá o dom sobre medida, irmãos. Através do seu Espírito, numa oportunidade como esta, faz-nos lembrar quando os santos apóstolos, após alguns dias da ida de Jesus aos céus, eles se reuniram para orar. E ali eles estavam orando, e naquele momento então se manifestou todo o poder e a glória do Espírito do nosso Deus entre eles e o que com eles estavam. A luta travada por Deus desde os tempos primórdios, para ter um povo que ele pudesse estar presente na vida dele, ela é incansável, ela é constante, ela é permanente, porque a partir do momento que se dividiu a criação, a humanidade na terra, e então sendo influenciada pelo poder do mal, como os irmãos puderam ouvir aqui, numa das características da relação do Espírito Santo, que é a verdade, o outro é o engano. Será que nós podemos parar neste momento, fazer uma análise e pensar e olhar os irmãos que estão aqui, dentro de sua família, colega de trabalho, quantas pessoas que tinham uma carreira promissora, mas eles esqueceram de regrar o seu espírito com a virtude da humildade, com a virtude do amor, com a virtude da paciência. Eles esqueceram de ligar o seu espírito ao espírito do Pai para alimentar, com o desejo de conhecimento daquilo que Deus poderia lhe dar no tempo certo, no momento oportuno. Mas muitos nessa busca deste conhecimento, muitas vezes buscaram ou buscam no conhecimento material e nunca baseado no conhecimento espiritual. E Deus, nosso Pai, para que pudesse ter um povo na terra que seja completo, onde Ele possa manifestar o seu poder, como nós cremos que Ele manifesta na nossa vida, na vida de cada apostólico fiel, temente a Ele, que crê e confia, daquele apostólico que crê na Santa Vó Rosa, que crê no irmão Aldo como supremo pastor e profeta dos tempos presentes, que foi colocado nesta obra para garantir as nossas vitórias sobre as lutas. Ele precisa encontrar por parte de cada apostólico o desejo, a vontade, alinhado à prática da doutrina, à prática dos costumes, o exercício, aquilo que nós podemos dizer, irmãos, de disciplina, para nos organizarmos, para poder seguirmos a nossa caminhada. Porque de que maneira nós podemos dizer, ou o mundo aí fora, as pessoas que não têm a nossa fé, olhar para a vida do apostólico e dizer, realmente ele é de uma igreja verdadeira. E se ele vier aqui na condição de um visitante, participar de um trabalho, e então ele sair daqui para o seu lar com esse desejo, mas com o passar dos dias, com a convivência, com a frequência de reuniões, ele encontrar falha na vida de um apostólico,
que ele irá dizer da igreja? Os irmãos pararam para pensar? Ou não? Simplesmente, como muitos dizem, é mais uma. É mais uma igreja que fala a verdade, ou ensina que tem a verdade, mas os seus membros se comportam como um outro qualquer. Irmãos, não é nós policiarmos, ou nós sermos reclusos, ou nós nos separarmos do mundo e das coisas que o mundo nos oferece. Não é nós nos alienarmos de estarmos no meio das pessoas que não têm a nossa fé, que não têm a nossa doutrina, que não têm os nossos ensinos. Nós somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado. Muitos têm aquele pensamento que diz: o sacrifício de Jesus foi para a remissão de todos os pecados de toda a humanidade. Mas não é assim, meus irmãos. Para aquele que crer, para aquele que confia. Mas crer em Jesus basta? É o suficiente para que o Senhor e a Senhora tenham mérito, as virtudes que Ele pode promover no seu viver, através dos santos e dos anjos, nos tempos presentes, através do Consolador, através do pastor, o santo irmão Aldo? É a garantia só crer nele, Jesus? Ou é preciso um conjunto de fatores para que você possa alcançar? Não é verdade, irmão? Não é isso que precisa? A sua fidelidade à doutrina, a sua busca constante em enriquecer o seu espírito, em crescer, a sua comunhão dentro da igreja quando participa do trabalho, o seu pensamento ligado num momento como esse ao Pai Criador, a sua reverência, a sua gratidão pela sua existência, por você ter encontrado este caminho, por você participar deste povo escolhido nestes tempos, mas também aquela sede de querer mais. Aqueles que ficam pelo caminho são aqueles que se sentem saciados. Não tenho mais necessidade, não tenho mais fome de justiça, não tenho mais fome de aprender, não preciso porque eu já conheço tudo. Vamos citar como exemplo um apostólico de 60 anos de igreja, 66 anos tem a igreja apostólica. Eu estou aqui na igreja desde a segunda reunião lá naquela tenda. Eu acompanhei a Santa Vó Rosa por 16 anos. Eu conheço a doutrina do seu nascedouro. Eu evoluí. Mas para um pouquinho e faça uma reflexão, os seus pontos fracos e falhos que você teve, ou que você tem no dia a dia. Se você consegue enxergar estas falhas, e então se você consegue, encontrando as mesmas, dirigir a sua prece, a sua súplica, o seu pedido ao Pai Criador, o seu pedido à Santa Vó Rosa, ao Consolador, o seu pedido para que deles possa emanar toda a unção, toda a virtude que eles têm para lhe dar. Porque, irmãos, quando nós não nos buscamos renovar e alimentar a nossa fé, eu irei fazer uma analogia aqui agora, irmãos, numa comparação como um tanque, uma caixa d'água. Nós enchemos e fechamos, e não usamos, colocamos a sua tampa em cima. Mas ela está fechada, ela não vai cair nenhuma impureza, não vai cair nenhum inseto, não vai cair nada que vai. Mas daqui 6 meses, quando o senhor destampar aquela caixa d'água, tem no fundo da caixa? Simplesmente o ar que sopra todos os dias, o senhor vai perceber que naquela caixa d'água lá está acomodado mais ou menos quase 1 centímetro de pó, não é isso?
que está lá. Mas aquela água não era limpa, não era de uma fonte pura, saudável, que você tomava água todo dia, mas ela ficou lá por 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo. Assim também somos nós. Quando o Senhor se converteu a esta fé, quando o Senhor veio para esta igreja, quando o Senhor fez o seu voto de batismo, quando a senhora apresentou o seu filhinho neste altar e pediu, que entregou nas mãos da Santa Avó Rosa, quando nós fizemos o nosso voto de servir no ministério, quando o Senhor assumiu o compromisso de corista para cantar neste ministério, quando o Senhor assumiu um compromisso como líder do trabalho do coral, como regente, auxiliar e assim por conseguinte. Mas não faz uma limpeza constante no seu eu interior, nos seus sentimentos, nas qualidades que pode melhorar a cada dia. Aos poucos pode se tornando um pouquinho mais egoísta, um pouquinho mais orgulhoso, um pouquinho mais rude no trato com o seu semelhante, mais presunçoso, mais soberbo. Mas eu sou apostólico. Na sua arrogância, na sua maneira de dirigir a palavra ao outro, está se assemelhando àquela caixa d'água que estava lá parada. O senhor tem o conhecimento, mas não está melhorando. Mas o Espírito Santo do Pai, ele tem todas as virtudes, ele já foi, eu recebi, eu senti a presença dele no meu viver, me enchi de ânimo, de coragem, senti tão alegre quando eu me batizei, quando eu fiz a minha primeira reunião no caso do pastor, quando eu fiz o meu primeiro solo, quando eu regi o meu primeiro hino, e aos poucos ele vai sendo apagado, e o Senhor vai se perdendo aos poucos. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, pode até perder por completo. Deus dá, mas Ele tira. Não é porque Ele é egoísta, irmãos, porque Ele não pode desperdiçar as suas virtudes tão preciosas com alguém que não quer retribuir na sua obra. Nós estamos aqui falando da Santa Avó Rosa como consolador, que ganhou este direito de consolar, porque ela primou pela verdade, ela sempre zelou, ela sempre andou com a verdade, então ela mereceu este ministério, e se tornou-se o outro consolador. Os irmãos ouviram na narrativa da leitura dizer, Jesus lutou muito, mas a humanidade voltaram-se para trás, para o mundo e para o pecado, e foram aos poucos se esquecendo de praticar o bem, a justiça, o amor, a humildade para com seu semelhante, mas em primeiro lugar está ligado com o Pai, com o Filho, com a Mãe, e ser dirigido por essa fonte de virtude, que é o Espírito Santo. E eles lutaram e relutaram por quantos e quantos anos. E isso, irmãos, não é novo para nós, porque quando nós olhamos para os textos sagrados, nós vemos o que aconteceu com aquele povo da promessa. Eles continuam com a promessa até hoje, mas ela não se concretizou, em parte, mas em parte não. Mas também os irmãos lembram de que eu li aqui sobre os apóstolos e a igreja apostólica primitiva, que muitos realizaram obra extraordinária, mas não puderam concluir a obra do Consolador naquela época, porque faltou em muitos fé, continuação, para que eles pudessem, e condição para que tanto o Pai como Jesus pudesse realizar e completar a sua obra. Os planos foram modificados e assim o tempo se passou, chegamos até onde nós estamos. Mas tudo isso aconteceu, irmãos, em parte porque muitos se curvaram diante da pressão do mundo, já naquela época,
por causa da pressão dos homens que se diziam sábios, que foram deixando-se contaminar, e foram trazendo para dentro da igreja os costumes do mundo. Agora é normal, é mais moderno, agora tudo bem. E foram se esquecendo de estar com a sua aliança perfeita com Deus. Aí, mais outro, e mais outro, e mais outro. Qual foi a frase que eu li aqui dizendo sobre a igreja? Ela precisa ser fiel para poder receber toda esta virtude, não é verdade? Eu costumo dizer, irmãos, a nossa vida espiritual aqui é uma escola, só que aqui é uma escola permanente. O jovem hoje vai ao prezinho aos 2 anos de idade, a criança vai crescendo, chega, o período já aos 16, 17 anos vai para a faculdade, 18, 22, 23 está formado, continua estudando, se ele quer seguir uma carreira em qualquer área. Estuda quase que o resto de sua vida, se quiser progredir, dependendo da profissão que ele vai seguir. Aqui é a mesma coisa. Conhecer a doutrina, conhecer a disciplina, os ensinos da igreja, é o básico. Agora o Senhor, a senhora precisa continuar regrando cada dia um pouquinho mais. Quanto mais o Senhor, a senhora merecer, Deus vai lhe colocar à disposição. O anjo que vem participar de uma reunião como esta, não precisa vir um exército não, irmão, só um. Ele toma conta e abençoa cada um dos irmãos aquilo que o Senhor vai precisar. Precisa de paz, precisa de ânimo, precisa de fé, vai lhe dar fé, precisa de coragem, saúde, ele vai dar a cada um, porque ele vem pronto, ele traz com ele todas as virtudes do Espírito do nosso Deus para nos conceder. Pastor, mas eu sou tão impaciente. Eu não tenho paciência não, eu tenho um estupim meio curto. Não é assim que se diz? Então o que é que você vai pedir daqui a pouco na sua oração? Paciência. Pastor, eu ando tão desanimado. O que é que você vai pedir daqui a pouco para você? Ânimo, né? E por aí você vai indo, você vai crescendo. Peça com fé e eles vão lhe conceder. Agora, se não pedir, se acomodar, se achar que está bom, eles não poderão lhe conceder nada, irmãos. E o nosso Deus, Ele luta todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, para ter um povo forte, unido, perseverante, uma igreja fiel. Mas nós muitas vezes vacilamos, nós falhamos. Mas para que nós sejamos esta igreja da verdade, que o coral cantou aqui, a verdade está aqui. Os irmãos sabem qual é a receita, não sabe? Por quê, irmãos? O mais jovem que tem aqui na igreja de fé é a criancinha de 1 ano, de 6 meses, de 30 dias, que está no colo da sua mãe. Mas a grande maioria são todos. Agora o senhor, a senhora que está neste momento logado, assistindo a nossa reunião pela primeira vez, o senhor precisa conversar com Deus. O senhor, a senhora da igreja que está na sua casa, não está vindo às reuniões porque acha cansativo se deslocar, perder 1h30 de condução para vir participar da reunião. Lá em casa eu vou receber a mesma unção, a mesma virtude. Irmãos, a igreja está aqui para isso. É o momento em que todos nós nos reunimos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade. Agora cada um vai receber segundo o seu merecimento daquilo que Deus tem para lhe oferecer. Mas eu ficando em casa, vou assistir a reunião online, não tem nenhum problema. Mas o senhor está bem de saúde, o senhor é um jovem às vezes, não faça isso, venha à igreja. Quando eu falei de coleta, eu disse, nós precisamos fazer o quê?
preparar o apostólico do futuro, não é verdade? Agora você fica em casa com os seus filhos, você está preparando o apostólico do futuro para vir à igreja? Não. Ele não vai ter amor, ele não vai ter desejo de participar das reuniões, ele vai achar cansativo, vai achar perda de tempo se dirigir da sua casa para vir à igreja, porque já está só na sua casa assistindo online, porque é mais tranquilo, é mais cômodo, é melhor. Irmãos, todos aqueles que agem assim, eles esquecem de cumprir um dos mandamentos do nosso Deus, que é tão importante, que é estar sempre juntos, unidos pela fé, participando como família apostólica. Quando nós buscamos estar assim, Ele está entre nós. Ele, Deus, falamos, mas é os seus santos, é os seus anjos, porque o nosso Deus, Ele não se desloca do seu trono para vir aqui onde nós estamos, mas Ele envia os seus emissários. E hoje quem faz isto é a Santa Avó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Junto com Jesus, Ele envia estes santos para estar conosco no momento de uma reunião como esta. Então nós precisamos buscar estar com esta ligação, irmãos, para que nós possamos evoluir e crescer, para que o Espírito Santo do nosso Deus, como fonte de virtude, Ele possa nos alimentar com tudo aquilo que cada um de nós precisamos. Alegria, prazer de estar na igreja e de viver, prazer de agradecer cada ato, cada instante, cada momento do seu viver, pela vida que o Senhor tem, pelo dom da vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu vizinho, por tudo quanto Deus coloca à sua disposição, especialmente pelo ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas, irmãos, tenha sede de aprender, tenha sede de buscar nesta fonte verdadeira de virtude e poder. E daqui a pouquinho, quando os irmãos fizerem as suas preces, converse com Deus de uma maneira íntima, abra o seu coração, fale com Ele aquilo que estão precisando. Não tenha medo, não sejam tímidos, não tenha vergonha, mas fale com a Santa Avó Rosa, fale com o Irmão Aldo, que eles estão juntos, um ao lado do outro, lá nos céus, porque foi promessa de Jesus. Eu venci, sentei-se à direita de meu Pai, o vencedor sentará à minha direita, e com ele o Santo Irmão Aldo e os demais santos, para interceder por cada um de nós. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja unida para nós superarmos, para nós vencer, para nós chegarmos a alcançar a bem-aventurança, a promessa deixada por Jesus, para que nós possamos ser uma igreja forte, e para que essa virtude e o som do Espírito Santo do Pai possa estar cada vez mais em cada um dos irmãos, comigo, com cada irmãos componente deste coral, com cada membro da igreja, colegas de ministério, que possa também junto conosco ser esta fonte, para que possa ajudar o conselho da igreja, continuar com este ânimo, fazendo este trabalho extraordinário, assim continuar dirigindo a igreja em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Continuarmos com a nossa fé, crendo que Deus dispensa o seu poder, que a Santa Avó Rosa atua para nos trazer conhecimento e verdade. Muitas vezes participamos de um trabalho da igreja e ficamos com uma dúvida, e o nosso conselheiro é o nosso travesseiro. Eu costumo dizer sempre, irmãos, em algumas oportunidades, que quando nós precisamos falar com Deus, então, ao dormirmos, ao momento em que agradecemos para o nosso descanso, precisamos entregar nas mãos deles, para que sanem todas as dúvidas que está dentro de nós.
e com suas próprias palavras faça a sua súplica. Mas quando nós pedimos entendimento, sabedoria, discernimento, que é mais importante, ou é tão importante também, Ele vai fazer com que o senhor, a senhora, você jovem, a senhora mãe que está com dificuldade para cuidar do seu filho de menor, ainda adolescente, a senhora avó que tem aos seus cuidados um neto ou alguém, a senhora que está enfrentando dificuldade porque tem alguém enfermo acamado no seu lar, o senhor que está aí no seu lar neste momento passando por tanta dificuldade, tantas privações, mas quando o senhor coloca nas mãos dele e pede força, fé, sabedoria, entendimento e discernimento, eles vão lhe dar. Agora cabe ao senhor saber fazer uso daquilo que ele lhe deu. Cabe ao senhor, a senhora fazer uma boa interpretação para poder ser por eles enriquecido um pouco mais. Agora, se o senhor, se a senhora, você, meu jovem, minha jovem, se você não der valor, eles não vão deixar com você tudo aquilo que já te deu até hoje. Você vai perder, porque Deus age com justiça. Quando Ele prometeu àquele povo do passado, tudo quanto Ele prometeu, Ele falou, mas tem uma condição: ande sobre os meus preceitos, guarde os meus ensinos, pratique os meus juízos. E ele disse ainda para os idosos, como está vendo aqui muitos irmãos, ensine os filhos e os filhos e os filhos dos filhos, quer dizer, até a 4ª geração. Fale das obras que eu realizei no meio dele, quando eles estavam cativos lá no Egito, como operou sinais e prodígios na vida deles. Irmãos, a igreja apostólica, quantos dos senhores já provaram esta verdade? Como nós podemos negar a Santa Rosa como consolador? Como nós podemos dizer que o irmão Aldo não fez nada por nós? Quantos dos que aqui estão presentes, quantas vezes pediram a sua intercessão e ele lhe concedeu, e aquilo que pediu, se tiveram fé e mérito, alcançaram. Aí hoje vai dizer, o irmão Aldo não está mais conosco. Entenderam, irmãos? É preciso buscar esta fonte eterna de poder que chama o Espírito Santo do Pai. Ele tem tudo para dar a todos nós. Então busquemos e nós iremos alcançar. Irmãos, na sequência do nosso trabalho, agora nós vamos já para os momentos finais da nossa reunião. Nós vamos ter o momento de nos preparar para a oração final. E nós vamos cantar o hino de número 83, Hora Santa de Oração. Ao senhor, a senhora que está online nos seus lares, membros da Igreja Apostólica, ou os nossos visitantes, se quiser nos acompanhar também, é um convite aos apostólicos, porque já tem o nosso costume, mas os senhores também podem participar com muita fé deste momento. E quando nós dedicarmos este momento da oração, juntos, unidos, espalhados por este país, por esta cidade de São Paulo, ou qualquer lugar que esteja em outros países, creiam que o Deus vai estar neste momento, com suas mãos estendidas, abençoando a todos. Cantemos o hino. Pai celeste, invocamos-te agora, estende tua santa mão e abençoa teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira a
teu povo num só coração. Nesta hora de Agora, irmãos, todos podem fazer a sua oração. Fale com a Santa Avó Rosa, fale com o nosso primaz, fale com o nosso Deus, com a Mãe Maria Santíssima, com Jesus, e eles irão atender os seus pedidos. Oremos. Amém. Agora, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 177, com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos que ó Santa Rosa, pela tua expiação, louvado seja o Deus Santo nome, pela tua santa unção. Agora, irmãos, agradeço a todos os presentes por participar desse trabalho, os colegas de ministério, os membros, os coralistas, regentes, componentes deste coral, o senhor, a senhora que está no seu lar nos acompanhando, os nossos visitantes, se estiver, muito obrigado por estarem presentes. Voltem mais vezes participar do nosso trabalho. Aqueles que estão online também, nos seus lares, pelas primeiras vezes, nos assistindo. Creiam que assim o nosso Deus, como Pai poderoso, Jesus, a Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa estão sempre a postos para lhes abençoar. Nós vamos fazer a nossa oração final e, mais uma vez, eu convido os irmãos que falem com Deus. Fale com a Santa Avó Rosa, irmãos. Abra os seus corações. Não tenha medo. Não tenha vergonha de falar com Deus. E Ele vai lhes atender. E eu estarei fazendo a oração final. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, graças por este momento, por aqui estarmos reunidos, esses teus filhos, participando deste trabalho, numa reunião muito especial para nós, que é quando nós sabemos que ao teu lado, o teu divino Espírito, esta fonte inesgotável de virtudes, Ele está ao seu lado, ó Pai, autorizando os santos e os anjos dos céus, aqueles que têm incumbência a receber o ministério e têm o direito de assim o fazer, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus como Senhor e Salvador, a Mãe Maria Santíssima, enviar os anjos para estar conosco nesta oportunidade, trazendo as virtudes para alimentar a fé em cada coração, a esperança, o desejo de ser melhor. Muitos precisam de humildade, de ânimo, outros precisam de saúde para o seu corpo. E assim, neste momento, eles estão com seus pensamentos levados à Senhora Santa Avó, fazendo esta súplica. Daí eu interceder e pedir que a Senhora atenda cada um desses seus filhos e conceda segundo o merecimento de cada um deles. Bendizemos a Senhora por tudo. Mas aqui, ao meu lado está quantos pedidos de oração trazidos aqui em teu altar, Santa Avó, onde os teus filhos fazem uma súplica especial para a sua pessoa, para alguém do seu lar, para um vizinho,
para um parente, um colega de trabalho, os pais, os filhos, as mães pedindo por aqueles que estão acamados, hospitalizados ou enfrentando os problemas, às vezes intercedendo pelos jovens que estão muitas vezes esfriando a sua fé em relação à doutrina, mas elas trouxeram os seus nomes aqui com a esperança, com a certeza que a senhora pode intervir, mas sabemos que precisa haver por parte daqueles que necessitam também o crer e merecer, precisa haver fé, para que a senhora possa operar na vida dessas pessoas. Daí eu pedir que a senhora atenda cada um destes pedidos. Esses seus filhos vão entregar os teus cuidados, conduza aos seus lares, conceda a eles uma boa noite de repouso e um bom descanso. Prepare eles para o final de semana, uma jornada de trabalho, aqueles que trabalham amanhã, mas aqueles que estão no lar. Aqueles que não puderam comparecer por um motivo justo, os acamados, hospitalizados, aqueles que estão passando por um momento difícil, contaminado por este vírus da pandemia. Vó, leve a eles força, ânimo, superação, para que eles possam vencer este momento que estão enfrentando. Por aqueles, as mães que esperam ter os seus filhinhos, já estão nas maternidades, ou aquelas que estão num período de gestação, já nos últimos dias ou no início, para que ela tenha uma boa hora. Mãe Maria Santíssima, olhe por essas tuas filhas, para que ela tenha um bom momento e elas sejam exemplos de mãe para cuidar dos seus filhos, seguindo o exemplo da Senhora. Mas também neste momento, peço por aqueles que muitas vezes perderam o ânimo, a fé, outros deixaram de frequentar as nossas reuniões, enveredaram por caminhos difíceis, foram iludidos pela atração do mundo, e assim sentavam, hoje eles estão sofrendo. Jovens que deixaram de um ministério tão glorioso na igreja, e enveredaram pelo mundo das drogas, pelos vícios, e hoje eles estão dominados e presos, porque se iludiram. Mas aonde quer que eles estejam, e precisando ou lembrando da Senhora, possa neste momento a Senhora enviar um anjo para levar a eles consolo, paz, ou despertar para um novo momento de fé, para que possa trazer alívio e paz para as famílias, que tanto lutam para ver eles superar este momento difícil. Irmãos, creiam que neste momento, do alto dos céus, o nosso Deus e Pai, como Senhor Todo-Poderoso, ao seu lado com o seu Divino Espírito, a Mãe Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com suas mãos estendidas, unidos, estão derramando bênçãos preciosas sobre cada um dos irmãos. Creio assim, e que essas bênçãos permaneçam neste momento, durante o transcorrer de mais um dia, de mais uma semana, em todo o momento do vosso viver. Amém.